Olá, meus amigos do canal Monte Sião. Quero saudar a todos nesta tarde com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui na presença de Deus para trazer até você mais uma mensagem da palavra do Senhor para teu coração. Nós vamos ler no capítulo 8 do Evangelho de Mateus, a partir do primeiro versículo até o versículo de número 4, que diz o seguinte: Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiam, e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante, ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua oferta que Moisés determinou para que ele sirva de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, você que é seguidor do canal Monte Sião, esse texto aqui, ele tem um negócio muito interessante na vida deste homem que era leproso. A Bíblia não trata do nome dele, só chama de o leproso. Nós que conhecemos um pouquinho a palavra de Deus, sabemos que a lepra, principalmente na época antiga, bem antes do tempo de Jesus, já era uma doença que isolava a pessoa. Lá na lei, livro de Levítico, o Senhor ordenou que as pessoas que tivessem leprosa, que aparecesse alguma mancha, alguma ferida, alguma coisa que fosse suspeita de lepra, tinha que levar ao sacerdote, e o sacerdote examinava essa pessoa e encerrava por 7 dias fora do arraial, não podia estar no meio da sociedade. No 7º dia, ele voltava a se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote então examinava novamente, e se aquela enfermidade tivesse se expandido, ou mancha, ou ferida, ou alguma outra coisa, tivesse se estendido na pele da pessoa, então o sacerdote o declarava imundo, porque era lepra. E aí, até ele ser curado ou não, ele vivia fora do arraial. Ele abandonava a família, abandonava tudo, morava fora da cidade, não podia viver no meio do arraial dos israelitas, de maneira alguma. Isso no tempo em que eles estavam peregrinando no deserto. Depois que eles conquistaram a terra prometida, esse costume, essa ordenança, não era um costume, era uma ordem de Deus, estava na lei, prevaleceu. Ele tinha que ficar fora da cidade. E nós vemos na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, alguns textos que falam destas pessoas que são leprosas. Lá no capítulo 7, no capítulo 7 de 2 Reis, conta a história de 4 leprosos que estavam fora da cidade, na época que Samaria estava cercada pelo exército da Síria. E aqui, nesse texto que nós lemos aqui, para ter por base da nossa mensagem, ele tem um negócio muito interessante. O Senhor Jesus Cristo, de costume, passava a noite no monte em oração. Ele veio a este mundo para deixar o exemplo
que nós precisamos orar, porque ele é o Filho de Deus. Ele poderia muito bem dizer: eu sou o filho do Pai, eu não preciso orar, mas ele deu exemplo. Então ele gostava, tinha por costume passar a noite em oração. E ao descer do monte de manhã cedo, grandes multidões o seguiram. Então veio este leproso, ele veio aqui cometendo um crime contra a lei, porque ele não podia de maneira alguma estar no meio da sociedade. Mas ele não se importou com isso, porque ele viu em Jesus uma chance dele ficar curado. Mas o que chama atenção aqui nesse texto é que muitas vezes nós oramos ao Pai pedindo para que o Pai faça a nossa vontade. Nós queremos uma coisa, a nossa vontade é receber, é uma cura, é um milagre de outra coisa, é uma bênção material, entendeu? Nós queremos receber do Pai, nós não se importamos se aquilo é a vontade de Deus ou não. Mas este leproso aqui me chamou a atenção exatamente porque, creio eu, meus amados, tenho certeza disso, que a coisa que ele mais queria era ser curado. Quem é que tem uma doença, uma enfermidade incurável como a lepra, ou como qualquer outra enfermidade, e não quer ser curado? Mas ele não se importou com a vontade dele. Ele se prostra aos pés do Senhor e diz: Senhor, se tu queres, tu pode pôr-me limpo. E Jesus, estendendo a mão para ele, tocou e disse: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou curado da sua lepra. Muitas vezes nós não recebemos a bênção porque não nos colocamos no lugar dela. Muitas vezes nós estamos pedindo uma coisa que não precisamos, nós estamos pedindo uma coisa e não nos estamos importando com a vontade de Deus, não sabemos que aquilo que nós estamos pedindo é realmente a vontade de Deus. Mas um fato interessante aqui, também que Jesus levou em conta, foi a humildade daquele enfermo, a humildade daquele leproso. Ele prostrou-se aos pés do Senhor, ou seja, ele adorou a Deus, ele adorou o Senhor Jesus Cristo, e olhando, creio eu que ergueu os olhos para cima, porque ele estava prostrado. Se ele estava prostrado, ou ele estava de joelho, ou estava deitado ou sentado aos pés do Senhor, e para ele falar com Jesus, ele teve que olhar para cima e disse: Senhor, se tu queres, tu pode pôr-me limpo. E esse fato chamou a atenção de Jesus. Jesus jamais ia rejeitar aquele pedido, porque ele não estava pedindo para ele ali riqueza, ele não estava pedindo para ele alguma coisa para ele desfrutar lá na frente, ele estava pedindo a cura da sua lepra, porque ele já vivia cansado de estar fora do convívio da sociedade, do convívio da sua família. No momento em que ele foi curado, agora ele podia estar no meio da sociedade. Ele podia voltar ao convívio da sua família novamente. E então Jesus toca nele e diz: quero ser limpo. E imediatamente ele ficou curado. E Jesus disse: olha, não diga a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece a tua oferta que Moisés determinou para que te sirva de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, meu prezado amigo, você que mesmo que ainda não tenha aceitado a Cristo como Salvador de sua vida, de sua alma,
se humilhe aos pés do Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado, e o que se exalta será humilhado. Esse leproso, ele não tinha mais para onde se humilhar, ele já vivia humilhado eternamente. Aquilo ali foi uma ação que ele teve, que fez com que mudasse a sua vida da agora para frente. Eu não sei porquê, mas a Bíblia sempre dá uma ênfase ao leproso. Se nós formos ler um pouquinho mais para frente, nós vamos encontrar a cura de 10 leprosos. E desses 10, apenas um voltou para agradecer a Deus. E Jesus olha para eles e diz, não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Ninguém voltou para dar graças a Deus, a não ser esse estrangeiro? Ou seja, ele nem era do povo de Israel, mas o único que voltou para agradecer a Deus. Nós devemos ser gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós, meus irmãos. Esta mensagem é uma mensagem de fé, é uma mensagem de esperança para o teu coração. Você que está enfermo, você que tem algum problema que para o homem é impossível resolver, coloque-se nos pés do Senhor, mas não se importa com a tua vontade, não se importe com a dele, e diga: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me dar isso ou aquilo. Se importe com a vontade de Deus, esqueça a tua vontade, porque a nossa vontade não são a vontade de Deus, muitas vezes não. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, fique com esta palavra. Eu quero encerrar dando mais um incentivo a você e dizer para você que está me assistindo neste momento através do canal Monte Sião, que Jesus Cristo é a solução para todos os problemas. Isso depende de cada um de nós, depende da nossa fé, depende da nossa condição de humildade diante do Senhor, depende da nossa atitude. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa atitude é que vai fazer com que recebemos o nosso milagre. Amém? Deus abençoe. Eu agradeço por você estar me assistindo neste momento. Em nome de Jesus. Tenham todos um ótimo final de semana. Amém.